Então, muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento as senhoras e o senhor deputado e os representantes da Associação Humanitas, que hoje vamos ter o gosto de poder ouvir para a apresentação desta petição que deu entrada aqui na Assembleia da República a 8 de setembro de 2022, a petição com o número 56, criação do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, uma iniciativa da Humanitas, Federação Portuguesa para a Deficiência Mental, que contou com a subscrição de 10.267 pessoas. Para esta reunião do dia de hoje e seguindo esta ordem de trabalhos que aqui temos, recordo que os senhores oradores terão um momento inicial de 10 minutos para expor esta petição e as razões pelas quais aqui estão hoje, e depois cada grupo parlamentar usará de um tempo de 5 minutos para colocar as questões e no final terão mais 10 minutos para responder às perguntas que lhe poderão ser colocadas ou para deixar mais algum esclarecimento adicional. Assim sendo, darei a palavra à senhora Presidente da Humanitas, a professora doutora Helena Albuquerque, que tem 10 minutos para expor este assunto da petição de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, uma boa tarde aos senhores deputados aqui presentes. Nós gostaríamos de agradecer, aproveitar a ocasião para agradecer aos signatários da petição que assinaram, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Presidente da Assembleia da República por receber a direção da Humanitas, quando nós entregamos as assinaturas, e, por último, a esta Comissão pelo acolhimento que neste momento nos está a dar. Ora bem, é com muito prazer que a direção da Humanas vem falar um pouco das suas causas e das linhas que norteiam os olhares de todos os que trabalham em prol da dignidade e bem-estar das pessoas com deficiência intelectual deste país. A petição para a criação do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual foi apresentada pela direção da Humanitas e teve desde o início, isto foi muito gratificante para nós, o apoio de muitas entidades, associações, cooperativas e federações ligadas a esta área. O movimento de apoio que se criou à volta desta petição foi notável e confirmou desde o princípio o sentido da sua existência. Quem é a Humanitas? Quem somos nós? A Humanitas, como aqui já foi referido, é a Federação Portuguesa para a Deficiência Mental. É uma federação constituída por IPSS, instituições particulares de solidariedade social, que desenvolvem a sua ação no âmbito da inclusão da pessoa com deficiência intelectual. A federação encontra-se representada em diversos organismos nacionais e internacionais, sempre com dois objetivos principais que se entrelaçam e complementam ao longo da sua ação. O primeiro, mais virado, digamos, para fora, o de sensibilizar e corresponsabilizar a sociedade e os governos para o papel que lhes cabe na defesa e promoção dos direitos comunitários, familiares e laborais da pessoa com deficiência intelectual. E o outro objetivo, um pouco mais virado para dentro, o de formar e informar as suas associadas para que prestem aos seus utentes um apoio de qualidade, perspectivando sempre, claro, dentro das linhas e políticas nacionais de intervenção, sempre inserido nas diretivas do contexto europeu onde nos incluímos. Mais do que isso, e é uma coisa que nós temos muito orgulho, é que a Humanitas é uma federação de associações onde se cuidam pessoas, onde se transformam vidas, onde se faz a diferença todos os dias. E aqui podemos citar vários exemplos, vários casos de sucesso que muitos nos orgulhamos. A Humanitas é, de facto, uma federação de histórias de vida. É, por exemplo, a história da Joana, que nasceu com uma deficiência grave congénita e aos 3 anos ainda não conseguia segurar a cabeça, e da sua equipa de intervenção precoce, que trabalha com ela e com a família. Depois de 9 meses, a Joana já consegue sentar-se e brincar no tapete dos brinquedos. É a história do Carlitos, outra história de sucesso, que está numa creche de uma APP-ACDM e que, ao mínimo sinal de atraso no crescimento, foi devidamente intervencionado pela sua educadora.
Para o ano vai ingressar numa escola regular, sem necessidade de qualquer apoio. É a história da Inês, com síndrome de Down, que frequentava uma escola regular e era deixada a um canto todo dia, sem apoio da sua equipa docente de recursos para a inclusão. Neste momento, com o apoio da equipa docente de recursos para a inclusão da escola que ela frequenta, a Inês já está perfeitamente incluída na comunidade educativa e é a primeira a ocupar o seu lugar na fila do almoço do refeitório da escola. É a história do Zé, que era excluído e vítima de bullying na escola e agora está empregado num restaurante onde se tornou uma peça fundamental depois de ter realizado um curso de formação profissional para pessoas com deficiência. É a história da Maria, que estava em casa sem nenhuma ocupação e agora tem uma vida independente, com contrato numa empresa, continuando a ser apoiada pela sua assistente pessoal dentro de um centro de apoio à vida independente. Enfim, contaríamos muitas outras histórias de pessoas, de jovens, de crianças com deficiência intelectual que vivem uma vida digna, de muitos familiares que vivem uma vida feliz e tranquila e, mais do que isso, que poderão morrer em paz porque sabem que o seu filho, com grandes limitações, terá um lar residencial para o acolher no seu envelhecimento. É um mundo diferente este da deficiência mental, que infelizmente ainda está muito escondido. Talvez muitas vezes por culpa das instituições que têm a seu cargo estas pessoas, mas seguramente, na maior parte dos casos, por culpa da sociedade que não os sabe integrar e respeitar como são. Acrescentaríamos que o medo e o receio com que todos encaramos pessoas diferentes de nós é no ser humano quase inato. A crença nos deuses sempre serviu para explicarmos o que não conseguimos entender. A rigidez com que muitas vezes encaramos os padrões de normalidade são prova das nossas inseguranças em relação a eles. Claro que não podemos esquecer a história e os terríveis asilos superlotados, sem quaisquer condições dignas, dos inícios do século XX, onde eram abandonadas as pessoas com deficiência intelectual. Não podemos esquecer a história, claro, alegrando-nos com o movimento parental dos meados do século XX, que surgiu por repúdio à visão anterior, onde os pais assumiram com amor a vida dos seus filhos com deficiência, reconhecendo-lhes o direito de serem amados e educados como qualquer outra criança dita normal, e que felizmente entrou em Portugal, em Lisboa, há precisamente 60 anos, com a criação da APP-ACDM de Lisboa, nossa associada. Neste momento, e digo eu felizmente, o paradigma atual, fruto, como referi, de uma evolução de séculos, considera que é a pessoa com deficiência que sabe o que é melhor para ela, que toma as suas decisões, que tece as escolhas da sua vida. E ainda bem que aqui chegamos. Mas para tal acontecer é premente a criação de espaços próprios para a deficiência intelectual, onde ela se possa exprimir e onde se possam promover e desenvolver ações de consciencialização e de informação a nível nacional, junto de profissionais das áreas da saúde, da educação, da justiça e da segurança social, bem como de entidades públicas e privadas para esta realidade. A deficiência intelectual precisa de ser sentida, precisa de ser conhecida para ser incluída. Se existem questões comuns a todas as deficiências, existem particularidades da deficiência intelectual que precisam de ser faladas, discutidas, mostradas, sob pena de, se isto não acontecer, estas continuarem a ser esquecidas e, por vezes, voluntariamente ignoradas. No dia 3 de dezembro, celebra-se todos os anos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em eventos em que nos debruçamos sobre temas comuns a todas as pessoas com deficiência. Mas mesmo aqui, eu noto isso, verificamos que até por vezes em eventos oficiais, e isto é notório, as pessoas com deficiência intelectual continuam a não ser faladas nem ouvidas. Por exemplo, a invisibilidade da grande parte das pessoas com deficiência intelectual e a sua difícil representação na primeira pessoa
são precisamente algumas das especificidades da deficiência intelectual que dificultam decisivamente a sua inclusão. Explanando melhor, na maior parte dos casos, a deficiência intelectual é invisível. As pessoas com deficiência intelectual não manifestam sinais exteriores que levem as outras pessoas a prever alguns comportamentos menos normais que possam surgir, que mostrem que, por vezes, essas pessoas devem ser consideradas diferentes e terem todas as condições para viverem as suas diferenças com dignidade. Outra característica da deficiência intelectual é a impossibilidade, em grande parte dos casos, da representação na primeira pessoa. Associada à deficiência intelectual existe, quase na totalidade dos casos, problemas de comunicação, agravados naturalmente nas pessoas com grandes limitações, muitas delas não possuindo alguma comunicação verbal. O novo paradigma que hoje vivemos defende a autorrepresentação, a capacidade de decisão do próprio sobre a vida. Temos que concretizar este desiderato para todos. Vivemos numa sociedade cada vez mais tecnológica, onde as deficiências e as nossas incapacidades são muitas vezes compensadas, quase na sua totalidade, pelas ferramentas digitais e operativas ao nosso dispor, com uma exceção, a de que nenhuma tecnologia consegue substituir as nossas capacidades intelectuais. Pode ajudar a desenvolvê-las, mas nunca as consegue superar na sua totalidade. Ao contrário da deficiência física e sensorial, onde a tecnologia ajuda a superar, em grande parte dos casos, na sua totalidade as incapacidades inerentes, na deficiência intelectual isso nunca acontecerá. É, portanto, urgente instituir em Portugal o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, tendo como principal objetivo a criação de espaços próprios onde as especificidades desta deficiência, algumas exemplificadas anteriormente, possam ser conhecidas e analisadas no âmbito de uma ação concertada de mobilização e sensibilização da sociedade civil para esta temática. Finalmente, em nota final, porque o dia 10 de maio? Comemora-se neste dia o nascimento, em 1906, de Macintosh, na Califórnia. Aos 16 anos de idade foi-lhe diagnosticado atraso mental, institucionalizado num hospital psiquiátrico durante 56 anos, vindo-se a tornar num dos pintores mais famosos do século XX, cujas reproduções de quadros ainda hoje se encontram à venda por todo o mundo a preços elevados. Nós fomos encontrar obras dele à venda numa galeria de Nova Iorque há pouco tempo, realmente por preços muito elevados. Uma delas custava mais de 5.000 euros. Com a criação do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, no dia 10 de maio, queremos, através da vida deste artista, valorizar e representar a pessoa com deficiência intelectual no seu todo, as suas capacidades e o seu pleno direito de exigir o respeito e a atenção de todos nós, de forma a que possa ser incluído em todos os lugares, como ser único e especial que é. Muito obrigada, Sra. Professora, pela explicação e pela apresentação dos motivos pelos quais tiveram a necessidade de apresentar à Assembleia da República esta petição. Se os senhores e a senhora deputada, as senhoras deputadas, mas no caso a deputada Marta Freitas, que será por indicação que tenho, a que irá representar o Partido Socialista nesta audição, perguntava se não vê nenhum inconveniente que eu própria fique para o final das intervenções, por estar a ocupar esta dupla função de deputada relatora desta petição e também representar o Partido Social Democrata nesta audição. Com o vosso consentimento, iremos então começar esta sequência de intervenções dos senhores deputados e da senhora deputada, que aqui está. Tem 5 minutos cada um. No final, os senhores terão novamente 10 minutos para acrescentar algum pormenor ou para responder às perguntas que possam surgir. Assim sendo, dou a palavra à senhora deputada Marta Freitas, do Partido Socialista. Muito obrigada, senhora deputada.
Obrigada, Sra. Deputada Relatora, por passar a palavra. Antes de mais, agradecer aqui à delegação da Humanitas, que nos traz aqui uma questão pertinente e uma questão específica das pessoas com deficiência intelectual, uma situação sentida pelas pessoas com deficiência intelectual e, portanto, traz a oportunidade aqui na Assembleia da República também estarmos sensíveis às questões, não, como diz, da deficiência num todo, mas sentidas especificamente pelas pessoas com deficiência intelectual. E, portanto, esta é uma petição pertinente, uma petição até de peso, com 10.267 assinaturas, portanto, foi um trabalho, penso eu, não sei se fácil ou não, mas de peso, e que se verifica que muitas pessoas notam reconhecem esta necessidade de falar especificamente da deficiência intelectual. Antes de vir aqui para a audição, estive a pesquisar realmente alguns relatos, testemunhos de pessoas com deficiência intelectual ou os seus representantes e familiares, e realmente há aqui uma sensação de que na transição da vida pós-escolar a realidade, portanto, a transição para a vida adulta é sentida de forma diferente. E a questão que eu queria lhes deixar aqui, atendendo que o futuro dos jovens é condicionado também pelas oportunidades, não é? Se sentem realmente que os jovens, estas pessoas com deficiência intelectual, sentem relativamente a outras pessoas com outras deficiências de forma diferenciada, ou seja, menos oportunidades. Se sentem que efetivamente as pessoas têm menos oportunidades, como por exemplo no mercado de trabalho ou no acesso à formação, ou outro tipo de situação que tenham verificado, até para percebermos melhor esta diferenciação das dificuldades sentidas. Eu ia perguntar também, tinha aqui a questão de que forma é que consideram que o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, quando há várias iniciativas, de que forma é que sentem que as pessoas com deficiência intelectual não são representadas, mas aqui já deram essa nota, que sentem que muitas vezes não são debatidas as questões específicas sentidas pelas pessoas com deficiência intelectual. Também aqui porque entretanto também deram uma entrevista sobre este assunto, diriam que sentem que as pessoas com deficiência intelectual não se sentem representadas na primeira pessoa em órgãos de política, económicos e culturais de topo. E a perguntar se existem um conjunto de outras situações onde sintam que também não tenham voz as pessoas com deficiência intelectual, já que estamos a falar sobre este assunto, também termos essa noção. E, por exemplo, como no acesso à vida independente, no acesso ao voto, ao casamento, ao uso ou seja, usufruto dos seus próprios bens, portanto, na decisão dos seus próprios bens. Portanto, um conjunto desse tipo de situações que parece-me que aqui também são questões a colocar no caso das pessoas com deficiência intelectual. Também perguntar-se das várias iniciativas que hoje até colocaram que estas organizações têm tido e que têm trazido casos de sucesso, e que falou aqui de casos em que algumas pessoas já conseguiram ser incluídas no mercado de trabalho com sucesso, portanto, houve aqui, e é fruto deste trabalho que é feito, portanto, verifica-se casos de sucesso, verifica-se também exemplos nos Paralímpicos de pessoas também com deficiência intelectual a trazer medalhas para Portugal, portanto, aí traz também uma notoriedade e realmente das capacidades que podem as pessoas com deficiência intelectual ter e oportunidades que possam ter. Também lembro de uma iniciativa, que era de outra ONG com o UNR, mas que foi em 2014, que era eu conto, portanto, era também uma sensibilização para as pessoas com deficiência. Portanto, tem havido um conjunto de iniciativas. Porquê é que ainda sentimos esta diferenciação? Porque é importante falarmos e debruçarmos sobre estas questões para perceber que realmente é importante este dia específico para as pessoas com deficiência intelectual. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Freitas. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Faça favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou precisar de menos, eu depois pedirei desculpa, mas vou ter que tenho outra questão neste momento a correr em paralelo, mas não quis deixar de estar presente, de ouvir a Sra. Presidente da Direção da Humanitas e de cumprimentar todos os representantes e de lhes dizer e testemunhar a abertura da Iniciativa Liberal para a questão que aqui trazem. Portanto, é essa a mensagem essencial. Penso que a apresentação feita foi bastante detalhada. Se dúvidas houvesse sobre a pertinência, ela está, na minha opinião, resolvida e, portanto, testemunhar-lhes essa total abertura para a questão que aqui trazem. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Eu procurarei intervir
na medida em que as minhas condições vocais permitam. Em todo o caso, eu queria dirigir uma saudação à Humanitas e uma especial saudação pela iniciativa desta petição, felicitando-a desde logo pelos resultados, mas também salientando o testemunho que aqui nos trouxe a senhora Presidente, em nome da organização, o testemunho e até um conjunto de exemplos que aqui nos traz. Registrei com particular atenção a menção que faz à necessidade e ao direito que a pessoa com deficiência intelectual tem de ser falada e de ser ouvida. Isto é, de ser sujeito. Eu, naturalmente, até em função da idade, sendo o mais velho do lado de cá da mesa, e sou, infelizmente, do tempo em que as pessoas com deficiência intelectual eram verdadeiramente segregadas fisicamente e até mesmo encarceradas. E, portanto, este problema do verdadeiro encarceramento a que eram submetidas não acabou há assim tão pouco tempo, e tanto que eu me lembro, não só de criança e de jovem, e até jovem adulto, e até em termos da minha vida profissional. Portanto, este problema perdurou, infelizmente, até demasiado tarde. E ainda hoje persistem problemas. A senhora deputada do PSD anunciou aqui o problema do destino após o percurso escolar. Eu conheço, eu próprio, situações dramáticas que têm a ver com o futuro destes cidadãos após a morte dos seus progenitores. Portanto, é um problema dramático. E, portanto, para terminar e para não vos amassar e não cansar demasiado a minha voz, queria também salientar que para o PCP mais importante e para além do significado ou dos significados que encerram os dias dedicados a assinalar esta ou aquela efeméride, esta ou aquela necessidade da sociedade, importa salientar o verdadeiro compromisso que, nomeadamente, os poderes públicos, e neste caso a Assembleia da República e os seus grupos parlamentares, assumem ao acompanhar uma petição com os objetivos e a qualidade daquela que nos trazem. Porque justamente não basta inscrever no calendário anual uma efeméride, fazer belos discursos, é preciso tomar e praticar políticas públicas no sentido de que, designadamente, o desiderato para o qual nos desafiam tenha uma concretização concreta e consequente. Dizer-vos que, pela parte do PCP, nós temos apresentado várias propostas no âmbito desta problemática e é também nossa prática, há muitos anos, acompanhar no terreno as inúmeras associações que trabalham nesta área. Pronto, peço desculpa por qualquer incompreensão gerada pelas minhas condições, mas queria, em síntese, assinalar este nosso compromisso com esta causa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia, e obrigada por esse esforço e as melhoras para essa dificuldade vocal que está a ultrapassar. Terá agora a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Seveiro. Faça favor. Obrigado, Sra. Deputada. Queria cumprimentar os representantes da Federação Portuguesa para a Deficiência Mental, saudar também a iniciativa que desenvolveram e que aqui apresentam, com esta petição para a criação do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. Não tenho muito a dizer, a não ser sublinhar que dar visibilidade, dar relevância
às questões, aos direitos, aos problemas das pessoas com deficiência intelectual e também às famílias e aos cuidadores e cuidadoras destas pessoas, parece-nos uma causa mais que justa. A criação do dia tem o simbolismo, enfim, em si mesmo não se traduz imediatamente numa alteração das políticas públicas e das condições de reconhecimento, de redistribuição dos meios materiais que podem também fazer alguma diferença, mas nós também vivemos de símbolos e de reconhecimentos simbólicos e, portanto, não temos nada a opor em relação a este dia. Tem havido um debate no Parlamento sobre se o reconhecimento dos dias devem ser competência do Parlamento, se devem ser instituídos, se não podem ser instituídos pelas próprias associações, porque elas podem decretar que aquele dia é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e depois desenvolver um conjunto de atividades e, portanto, mesmo que o Parlamento não instituísse, isso não é fator impeditivo de que o dia exista decretado pelas próprias associações, mas também percebemos que há também um simbolismo no facto de uma instituição que, por todos os efeitos, tem o peso institucional do Parlamento e que é um órgão de soberania que possa também reconhecer esse dia. Talvez deixasse duas perguntas. A primeira tem a ver com a questão da autorrepresentação das pessoas com deficiência intelectual, já foi aqui abordada, mas se essa... Quer dizer, como é que nós podemos abordar essa questão, reconhecendo que também na deficiência intelectual há situações muito diferentes e que talvez não se deva decretar à partida a impossibilidade da autorrepresentação. Haverá situações muito diferentes, em alguns casos isso é muito difícil, mas noutros casos não será totalmente impossível e, portanto, que debate é que têm feito sobre isso? Porque nos parece que o ideal seria, sempre que possível, procurar que haja espaço para essa autorrepresentação. E a segunda questão é como é que entendem que o reconhecimento deste dia, digamos, a instituição deste dia por um órgão deste tipo, como é que ele pode traduzir-se naquilo que assinalam na petição, que tem a ver com o dia ser o pretexto para promover e desenvolver ações de consciencialização e de informação a nível nacional, sensibilizar profissionais das áreas da saúde, da educação, da justiça, da segurança social, entre outros, bem como entidades públicas e privadas. Isto é, talvez, digo eu, talvez à instituição do dia devesse estar associada a alguma imputação de iniciativa a algumas entidades públicas também, sem prejuízo das iniciativas que surjam da sociedade civil. E se for o caso, como é que vem isso? Isto é, será que se o Parlamento instituir este dia ou reconhecer este dia, deve fazer acompanhar esse reconhecimento de um conjunto de recomendações para que instituições, para que organismos do Estado e em que sentido? Pronto, eram só duas questões, se acharem que são pertinentes e se quiserem comentar. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Sebeiro. E para terminar, também deixar-vos aqui um agradecimento pelo Partido Social Democrata e pelo Grupo Parlamentar do PSD por este movimento de cidadania, por terem conseguido juntar a assinatura de mais de 10 mil pessoas em torno desta problemática e deste problema que é ainda e que afeta tanta gente em Portugal com deficiência intelectual. Dizer-vos que temos muito apreço pelo trabalho que desenvolvem, pela diferença que fazem na vida das pessoas com esta incapacidade e pelas histórias de vida que aqui já puderam traçar e por aquelas que nós também conhecemos e temos acompanhado. Bem-aja pelo vosso trabalho, tomamos muito boa nota desta iniciativa e deste trabalho que fazem. Não há muito para perguntar, até porque falar em último tem esta vantagem de poder já ter ouvido aquilo que os outros senhores deputados e os outros partidos já aqui trazem. Há, no entanto, uma questão que gostaríamos de deixar aqui no ar e que vem um bocadinho naquilo que disse o senhor deputado José Sebeiro, que é
questão do dia, assinalarmos este dia da pessoa com deficiência intelectual, o que é que poderá, de facto, fazer de diferente na vida destas pessoas, quando, até agora, vocês já têm feito um trabalho e estas instituições que trabalham a problemática da deficiência intelectual já fazem alguma diferença na vida das pessoas? Será mesmo um grito de alerta? Será chamar a atenção para a necessidade de criar estes espaços próprios de que falam, de criar mais iniciativas e dar mais possibilidades às pessoas com deficiência intelectual de poder ser o ser, de poder ser a pessoa, que aqui já falamos, pelo que nos deixaram a entender, este Dia Internacional da Pessoa com Deficiência não tem olhado para a deficiência intelectual com os olhos que, no vosso entender, assim sejam. Portanto, é este dia, 10 de maio, que fará mais diferença na vida destas pessoas e, no fundo, é isto que gostaria de vos colocar e de agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e agora devolver-vos a palavra para mais 10 minutos para dissipar algumas destas nossas dúvidas e acrescentar alguma informação sobre esta petição. Muito obrigada. Não. Então, tomará a palavra. Sim, terá só que ligar o microfone, por favor. Tem que desligar esse, por favor. Não. O Sr. Presidente tem que desligar o seu? Agora sim. Não? Sim, já está ligado. Ora, muito boa tarde a todos. Obrigado por nos terem recebido aqui e acolhido esta petição. Começo por dizer que muito já foi o caminho e muito é o caminho que tem vindo a ser feito nesta área. Há um crescimento enorme, há uma mudança de paradigma na visão sobre a deficiência, mas ainda há muito por fazer. E é por isso que nós aqui estamos, porque se estivesse tudo bem, se houvesse a verdadeira inclusão ou a justiça e a verdadeira inclusão, nós estaríamos aqui. E daí haver muita coisa ainda a alterar e a fazer e a trabalhar, não só na mudança de mentalidade das pessoas, na comunidade, nas entidades públicas, em todo o local, mas também em alguma mudança de políticas e adequação das políticas àquilo que são as necessidades. Daí esta dificuldade também da transição da vida pós-escolar, porque há políticas que vão acompanhando a criança desde que ela nasce, depois, de facto, a transição verifica-se muito difícil, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem as suas necessidades e há pessoas com deficiência intelectual que realmente têm a capacidade de fazer uma formação, ter o seu emprego, mas há outras que não, realmente, e que têm outras necessidades. E estas políticas têm que ser adequadas a todas estas necessidades e a todas as pessoas, com as suas potencialidades e as suas incapacidades. E aí temos que as adequar a toda a idade escolar, à pós-escolar, porque nem todas as pessoas com deficiência intelectual têm capacidade mesmo de vir a ter um trabalho. E aí as outras, aquelas que não têm essa capacidade de comunicar, que têm que ser muitas vezes representadas pelos seus pais, pelas instituições, têm a necessidade de outro tipo de respostas, também elas têm que ser adequadas e têm que ser inclusivas. Nos últimos tempos temos assistido a muitas mudanças nesta área, na política, mas sentimos que ainda temos que fazer muito mais. Não falar só da deficiência, mas especificamente da deficiência intelectual, que muitas das vezes não é visível, como a nossa Presidente já mencionou. Não é visível e não é visível nem pela pessoa, nem pelos familiares, que muitas das vezes sofrem em silêncio e não têm condições sequer para dizer algo sobre a situação e sobre aquilo que estão a viver. Portanto, este dia penso que é muito também para mudar, não só fazer a mudança de paradigma, mas mudar as mentalidades e os pensamentos e fazer com que realmente se chegue a uma sociedade inclusiva e justa. E é por isso que estamos aqui e que resolvemos pensar neste dia como um dia diferente, embora para nós todos os dias tenhamos que pensar em sensibilizar a comunidade e em fazer todo o trabalho que já fazemos habitualmente. Mas neste dia é representativo de todo o trabalho que fazemos durante o ano. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tomará a palavra ainda outro diretor da Humanitas. Faça favor. Só para acrescentar boa tarde a todos. Obrigado, na pessoa da senhora relatora, por este momento e, sobretudo, por acolherem de uma forma tão positiva a nossa petição. Como disse aqui a colega Rosa, e respondendo a uma das questões que a senhora deputada Marta Freitas colocou, se sentimos que algumas pessoas com deficiência ainda são, em termos de mercado de trabalho ou em termos de serviços públicos, colocadas em segundo plano, se terão sido as suas palavras, ou não sentimos que são bem enquadradas, isso, comparativamente às outras. Isso acontece quase de uma forma involuntária e, de facto, já chegamos a muitas conquistas, como disse a colega Rosa, mas se calhar é um dos primeiros objetivos que esteve na origem desta petição, foi esta igualdade de oportunidades que é preciso dar às pessoas com deficiência intelectual. E depois, sobretudo, é preciso encontrar para cada pessoa aquilo que tem a ver com a sua dificuldade. Não é muito fácil desenhar políticas públicas de uma forma linear, direita, para deficiências tão diferentes, porque dentro da deficiência intelectual há diferenças. E aqui é que é importante este foco, que precisamos que as políticas públicas sejam efetivamente adequadas a esta diferença que a colega agora referiu, porque há pessoas que podem conseguir estar no mercado de trabalho e precisam dessa igualdade de oportunidades. Há pessoas que não conseguem sequer falar na primeira pessoa e têm que ser ouvidos os seus representantes legais. E são estas pessoas e as instituições que conseguem perceber o que é o melhor do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, como outro cidadão dito normal. Portanto, precisamos efetivamente que aqui este dia da deficiência intelectual seja focado efetivamente nos problemas destas pessoas, com o devido respeito e toda a consideração que nos merecem, obviamente todos os tipos de deficiências, cegos ou deficientes motores, mas que na abordagem, de facto, do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é muito feito uma abordagem global e faz todo sentido, temos todo o respeito por isso, mas há de facto políticas específicas e precisamos que haja efetivamente atenção dos poderes públicos para isto, e isto se calhar é também uma forma de nós também, como Federação Representativa de muitas associações que trabalham na intervenção direta das pessoas com deficiência intelectual, possamos também ajudar e ser ouvidos na criação, de facto, destas políticas. E portanto, estamos disponíveis para tal e, como, obviamente, não podia deixar de ser, na maior parte dos casos, somos familiares até de pessoas com deficiência intelectual. Portanto, nem podia ser de outra maneira. Gostaria de dizer também ao Sr. Deputado Soeiro que era importante que, quando fosse criada, de facto, oficialmente o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, fosse, de facto, considerada a hipótese de as entidades públicas que têm que mexer com estas matérias, que têm que legislar, se pudessem associar, independentemente do mérito que terá com certeza a sociedade civil a organizar-se e viver este dia como precisamos de o fazer. Mas era importante, ou será importante, que as entidades que fazem as políticas públicas possam estar associadas a estas iniciativas. Muito obrigado. Deixar um abraço desde Viana do Castelo, enquanto secretário da Direção da Humanitas. São 3 notas muito rápidas. Sou o deputado Alfredo Maio. A questão, e depois de mim, é o que mais preocupa os pais e familiares, e temos aqui, como disse o meu colega Luís, familiares, somos familiares de pessoas com deficiência. Muito trabalho tem sido feito, ultimamente a questão dos cuidadores informais e tudo isso, o Estatuto da Lei de Maior Acompanhado, muita questão tem sido feita. E muito trabalho tem sido feito, mas precisamos de fazer muito mais. Em jeito de desafio, quando o Sr. Deputado José Soeiro falou, e nós, organismos públicos, poderemos fazer alguma coisa, eu deixava um desafio, uma questão simples, que no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, pelo menos uma iniciativa legislativa fosse assumida pelos deputados da nossa Assembleia. E por que não? Nós estaremos disponíveis para ajudar,
a qualificá-la, a substantivá-la e, de alguma forma, dentro das políticas que o Governo tem pensadas e que os próprios outros partidos têm, elas estão muito enunciadas em vários documentos e em vários fóruns. Vamos lá, vamos assumir com o Humanitas e todo o universo que representamos de mais de 10, 15 mil pessoas, assumir todos, partidos e nós, Assembleia, uma iniciativa legislativa. E depois um comentário também, uma nota da doutora Marta Freitas, que referenciou, e muito bem, e eu sou muito, muito grato e lutei muito na minha vida pelo desporto adaptado, mas dizer-lhe, senhora deputada, pronto, tem uma expressão ainda jovem, dizer-lhe que nós é que tivemos que lutar pela criação dos regulamentos, das estruturas, dos quadros competitivos no âmbito da ciência intelectual. Começou por ser hoje existem paralímpicos, mas o movimento paralímpico veio muito mais atrás. Começou pelo Special Olympics, por uma coisa quase amadora. Houve que criar os referenciais, houve que criar as federações, houve que criar uma série de organismos. Portanto, já muito foi feito. No entanto, as medalhas, escusado será dizer que Lenino Cunha é o atleta português mais medalhado de todos os tempos da história. E quem conhece Lenino Cunha, nós conhecemos com muito orgulho, tudo é um jovem com deficiência intelectual que representa o nosso país em todos os patamares e por todo o mundo, com muito sucesso. Ora, o Lenino Cunhas hoje vive dificuldades no seu estatuto de alta competição e tudo. Local para treinar, centros de rendimento, estágios de rendimento, ou seja, repetindo, e depois de mim, muito trabalho há para fazer. Pronto, isto é a questão de ser professor, uma iniciativa legislativa e no âmbito do desporto e do mundo do desporto adaptado, criar, não é pôr o dinheiro, porque o dinheiro também faz falta, é dar visibilidade maior a estes atletas que, de facto, por exemplo, sem clubites, o nosso Sporting Clube Portugal tem uma área de natação fabulosa. Teve que fazer campanhas de marketing eles próprios, a despensas dele com orçamentos próprios, para poder projetar, e aqueles jovens são espetaculares. Agora, por exemplo, outra iniciativa, um voto, louvor a essa equipa, o que for. Ou seja, há muita forma, Sr. Deputado, de dar visibilidade a estas pessoas, com iniciativas, por exemplo, deste género, saudar os núcleos de desporto adaptado das associações, dos clubes e das agremiações que temos no nosso país. Eram estas 3 notas. Ficarei muito feliz se um destes dias passar por o Parlamento e passar por qualquer um de vocês e lhes puder dar um abraço, porque afinal conseguimos, em conjunto, fazer lançar estes 3 desafios. Obrigado. Muito obrigada pela vossa presença. Temos esgotado o tempo, mas sim, faça favor. Só para não ser a única que não digo aqui qualquer coisa. O meu nome é Teresa Guimarães, venho do Porto, peço desculpa pelo meu atraso, mas foi a CP, os comboios de Portugal, não fui eu, e portanto, só dizer que, de facto, os termos chegado até aqui, estarmos aqui hoje convosco, com os senhores deputados, para nós já é um passo importante. Estarmos já aqui a falar na importância de dar voz às pessoas com deficiência intelectual. E, de facto, aquilo que também deixamos como apelo é que, quando estiverem a legislar ou a pensar na legislação, que a parte intelectual venha sempre associada à deficiência e não a deficiência por si só, porque, de facto, depois fica a faltar aqui esta população que é significativa e que precisa, de facto, que se pense mais nela. Muito obrigada. Obrigada a nós por esta tarde nos terem feito pensar ou colocado a pensar mais sobre a deficiência intelectual, e estou em crer que posso ser porta-voz dos senhores e das senhoras deputadas de levar um abraço nosso para a Associação e para a Federação Portuguesa para a Deficiência Mental, e dizer-vos que foi um gosto ter-vos cá, desejar boa viagem às pessoas que vão regressar ao norte do país e até à próxima. Muito obrigada.